Aqui o Sim Comércio News Entrevista vai trazer temas importantes para você empreendedor, para você empresário, que vai impactar positivamente no seu negócio, no seu dia a dia como empreendedor. Mas o tema de hoje é um tema um tanto quanto espinhoso e uma surpresa para muita gente, porque surpresa é aquilo que acontece sem você esperar. Parece redundância, não é? Mas é isso. É aquilo que acontece sem você esperar. Está aqui comigo o Dr. William Moraes, grande advogado, aliás, advogado aqui do Sim Comércio, que faz um trabalho extraordinário nessa questão empresarial e que vai trazer um tema interessante aqui para nós. Atenção, você empresário e você que está assistindo esse vídeo, pode mandar para um amigo seu que está com um problema parecido? É bom, presta atenção no que nós vamos tratar aqui. Você está saindo, você está adquirindo uma empresa ou está entrando num contrato social, está comprando uma empresa, está entrando num negócio, está assinando um contrato social e aí entra a questão de um assunto muito importante que é o ITCMD. O que é o ITCMD? Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com o nosso eterno presidente, professor Reginaldo. Uma honra estar aqui ao seu lado, falando de um assunto de extrema importância, né, aos empresários e que poucos tiveram a cautela nas alterações de contrato social. Assim afirmo porque na maioria das transações entre sócios com a entrada ou a saída de integrantes do quadro societário, normalmente não se faz paralelo às alterações do contrato que vem para o registro da junta comercial, instrumentos particulares de aquisição dessas cotas. Há muito tempo atrás eu sempre venho orientando que se faça dessa forma e, para surpresa nossa, agora no ano de 2024, nos deparamos com algumas empresas sendo intimadas pela Secretaria da Fazenda do Estado, Secretaria da Fazenda do Estado, para que demonstre a origem das transações daquelas pessoas que passaram a integrar a sociedade. O que a Secretaria da Fazenda tem buscado almejar em suas intimações? Saber se aquilo ali foi uma doação, saber se aquilo ali foi uma transação comercial. Aquilo que quando eu entro no contrato social contigo, da tua empresa, isso. E aí esse entrar, ele envolve um pagamento, Deveria envolver um pagamento, porque você está adquirindo cotas sociais para integrar aquela sociedade. Tá. E o que a Receita do Estado está fazendo? Quando eu entro, eu tenho que demonstrar o pagamento? Tem pesquisado, a princípio, né? Empresas familiares que têm alterações entre sócios que são membros de uma mesma família, se aquilo ali houve transação comercial ou doação. Ok. Por que doação? Pode ser doação. Pode ser doação. Pode ser doação. Só que a partir do momento em que é intitulado doação, ou não existe comprovação de pagamento efetivo por aquelas cotas sociais... Eu entrei na sociedade contigo, mas eu não comprovei que eu paguei pelas cotas que eu adquiri. Exatamente. A Secretaria da Fazenda, através dessa fiscalização que surgiu agora no ano de 2024... Ela está dizendo, Reginaldo, cadê? Você pagou pelas cotas? Isso, exatamente. Se não pagou, ele vai passar a taxar o imposto do ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, que corresponde a 4% do valor das cotas nominais ou do balanço patrimonial, né? Não é só do valor das cotas que eu teria que pagar? Não, o próprio do fisco, total? O próprio fisco estadual pode, na fiscalização dele, valorar as cotas. A empresa tem ali as cotas nominais declaradas na junta comercial, como deve ter o balanço patrimonial dela. Se o balanço patrimonial dela não for correspondente e integralizado com as cotas sociais, aí é que morre o maior perigo. Por quê? Se eu tiver cotas, a exemplo, cotas patrimoniais ali declaradas na junta comercial de 100 mil cotas, valor nominal de R$1 cada, eu teria 100 mil reais. Só que eu vou e adquiro um galpão de R$1 milhão. Certo. O meu balanço patrimonial não vai ser mais os 100 mil. Sim, claro.
E se você ingressou no exemplo dado aqui na sociedade em que criamos agora nesse Você vai momento, pagar um preço por eu ter entrado. quem recebe as cotas, quem entrou, que sou eu que estou entrando, tem o risco de se pagar até 4% do que compôs na sociedade. No exemplo que estamos dando, do galpão de 1 milhão mais 100 mil. 1 milhão e 100. Você adquiriu 50% das cotas. Ok. E não tem comprovação de pagamento desses 50% das cotas, poderá ser taxado em 4%, como se eu tivesse feito doação desses 50% das cotas a ti. E esses 4% pegaria aquele patrimônio adquirido de 1 milhão de reais? Se tiver adquirido no momento, já for patrimônio da empresa. No momento que eu entro? No momento em que você entra, ele deve compor ali o balanço patrimonial. Que vai ser uma segunda fase ao que já notamos das notificações que recebemos de clientes nossos e até já de sindicalizados aqui. A primeira fase eles vão pedir esse documento que comprove a transação, para eles já filtrarem se foi doação ou se foi aquisição de cotas. Se tiver documento da aquisição de cotas, você já está fora desse risco de ser taxado pelo ITCMD. Se não tem os documentos da aquisição, a Secretaria da Fazenda vai para o segundo passo, que é aferir, né, o balanço patrimonial daquela empresa. Porque se você entrou no nosso exemplo a 50% do capital social, eles nitidamente que vão pedir o balanço patrimonial da época em que você ingressou na sociedade. Eles podem fazer essa varredura dos últimos 5 anos e taxar o ITCMD, que a princípio é 4%, né, do valor do balanço patrimonial daquela empresa. Eu vou lhe provocar aqui, porque normalmente o cara vai estar dizendo, bom, mas tem uma proposta aqui, tem uma solução. Eu não sei nem se eu posso perguntar, mas vou perguntar, tá bom? Sim, vamos lá. Tá bom, esse é um instrumento particular, certo? Não poderia ser particular? Daqui a 2, 3 anos que eu entrei na sociedade com você, a Receita do Estado quer informações. Eu poderia, nesse momento, dizer, William, nós estamos ferrados, vamos fazer um instrumento particular de precificação dessas cotas? Esse documento tem que estar engavetado ou tem que estar registrado? Na verdade, o instrumento particular, ele não necessariamente precisa estar registrado. Eu oriento que ele tem que ter premissas que se encontram com o contrato social e se de fato houve uma transação comercial, que se demonstre os pagamentos oriundos e declarados naquele instrumento particular. Então, de nada vai adiantar tá os empresários que nos assistem falar, não, agora eu vou resolver. Eu vou resolver. Vou fazer um documento. É um instrumento particular. Então, assim, nos dias atuais, a gente tem a informação na palma da mão. Então, a Secretaria da Fazenda não vai deixar de expedir ofício para quem quer que seja, né? Em especial, demonstrações de pagamentos bancários. Ela vai poder ir atrás disso. Ela vai poder fazer, indo além da sua provocação, Reginaldo, eu poderia falar, não, eu tinha um imóvel que estava adquirido, mas não estava declarado no meu balanço patrimonial. Para mim, tentar fazer que esse TCMD vá somente às cotas nominais e sobre o imóvel não recaia. A Secretaria da Fazenda hoje, através de pesquisas junto ao registradores de imóveis ou o Arisp, ele vai pelo CNPJ buscar os imóveis cadastrados em nome daquele CNPJ. Então, tanto mas o instrumento... o imóvel está no meu CPF. Eu quero fazer... Eu entrei na sociedade contigo, mas depois foi pego e vou dizer, pô, tem um imóvel ali, eu vou ter que dar esse imóvel como pagamento das cotas, vou ter que integralizar ele no patrimônio. Aí a gente... Aí é fraude. Aí a gente vai estar na seguinte situação, né? A gente vai estar na fiscalização para aferir se foi doação ou não minhas cotas. Ok. O balanço patrimonial não tinha esse imóvel ainda. Não. Esse imóvel está sendo integralizado naquele momento. Então, depois da alteração de contrato social, você fez parte daquele CNPJ. Sim. Você está integralizando, então aí é um outro procedimento. 2, 3 anos depois.
aí é um outro procedimento que você pode integralizar a qualquer momento o que é do CPF para o CNPJ. Sim. Você vai estar adstrito ali a um outro procedimento que é junto ao município de Guarulhos para entender se aquilo é isento ou não de TBI. Imposto de transmissão de bens imóveis. Então vai ser melhor pagar o imposto, o ITCMD sobre a doação. O ITCMD, porque talvez nesse financeiramente exemplo, vai ficar sim, mais em conta do que eu ter que pagar o ITBI. Porque aí eu também vou pagar sobre as cotas nominais nesse exemplo que acabou de citar. Então, o maior risco do empresário é ter feito a transação nesse primeiro momento de fiscalização que estamos já recebendo intimações. Nos parece que o fisco tem exigido que se faça a demonstração de que transação ocorreu nessa... Essa é a pergunta que eu ia fazer. Por que você ia permitir a minha entrada na sociedade? Exatamente o que eu estaria dando? Um sócio comercial? Eu seria interessante para você? Sem que eu tenha que fazer pagamento? Se me ousa dizer assim, né? A gente tem esse costume, né, no direito brasileiro, em especial a maioria das contabilidades, a alteração do contrato social, quando exigido pelo empresário, ele não... O pessoal que costuma fazer as alterações não exige, na maioria dos casos, né? Não posso generalizar a todos, mas não exige a fundamentação do porquê o Reginaldo está entrando na minha sociedade. Ele adquiriu essas cotas? Tem um instrumento particular da aquisição? Tem? Não tem? Não tem. Normalmente o que se faz? Já vai para o passo de registrar isso na junta comercial. E o pagamento vira uma espécie de caixa 2? Ou eu faria um acerto, mano, eu vou lhe pagar tantos mil, mas não precisa registrar, não precisa aparecer. Aí tem N coisas que podem acontecer e N motivos imaginários que passam, né, pela nossa cabeça e dos empresários de não declarar o valor total. Sim. Aí é uma gama de Resumindo, é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, você me corrija, o que o Estado está fazendo? Ele vai começar a olhar, eu e você fizemos ali uma transação de cota, eu entrei na sociedade, aí daqui a pouco o Lino que está ali entrou no outro negócio ali, aí ele adquiriu um outro sócio que entrou, o Estado começa a olhar e vai dizer, mas pessoal bom, né? Tá passando cota, mas e onde é que está a transação desse negócio aqui? É essa a linha, não? Essa é a linha. Eu até estou ouvindo dizendo isso porque muita gente... princípio, enquanto está assistindo a gente, muita gente está fazendo negócio, está saindo de cota social, de contrato social, está entrando, e o problema realmente está na entrada do novo sócio, e que pode estar gerando um problema que pode chegar daqui a 4, 5 anos. Exatamente. Não é isso? Eles têm até 5 anos para buscar essas alterações de contrato social realizadas, né? E sempre terão realizada hoje, terão mais 5 anos para fiscalizar. A princípio, né, pelo estudo que fizemos, essa operação da Secretaria da Fazenda do Estado, que denominou-se Operação Lock. Vamos bonito. Ela surgiu para averiguações de transações fraudulentas entre sócios familiares. E aí pegou todo mundo. A maioria... Pegou todo mundo. Era um problema localizado, aí abriu o leque, é isso? Aí a maioria dos familiares, né, aqueles grupos empresários familiares... raramente faz esse instrumento particular da transação ou utiliza-se de pagamento para alteração dos nomes ali de quem é da família. Esse instrumento particular, ele é necessariamente para constar o valor da transação? Ou a forma da transação? Eu na verdade, entendo que ele materializa a transação realizada entre as partes. O preço? Preço, o que se adquiriu só cota, se adquiriu todo o fundo de comércio que envolve maquinário, cliente, clientela, fundo do comércio que seria ali ponto comercial, enfim. Eu costumo utilizar ele para descrever exatamente qual é o objeto daquela aquisição, para que não evite, aliás, para que evite transações ou discussões futuras de não, isso não estava englobado na aquisição. O maquinário era meu, não compunha a sociedade. Aquele imóvel que era seu no exemplo da sociedade, não integralizado,
se entraria ou não no negócio. Então, eu vou além, eu não utilizava a orientação de ter o instrumento particular da aquisição das cotas ou do fundo de comércio, da empresa em si. Dizer que não é comum. Só para esse fim da Secretaria da Fazenda. Como bem dito no início aqui desta entrevista, é algo que nos últimos anos pouco se falou, ou raramente se falou dessa operação ou dessa taxação de doação em cotas sociais. É interessante esse instrumento particular, porque eu não acho que isso é muito usual aí para os profissionais da contabilidade. E hoje ele vai fazer toda a diferença, porque então, seja ele materializado, né, documentalmente, escrito ou verbal, ele vai ter que estar acompanhado de transações financeiras dos 50% em que eu vendi para o Reginaldo no exemplo que demos aqui. Então, se ele tiver materializado, seja em documento mais transações ou só transações, eu vou conseguir demonstrar ao fisco paulista que de fato ocorreu uma transação de compra e venda das cotas sociais. Se eu tiver zero de documento que instrumentalize isso, seja o instrumento particular ou as transferências bancárias, pagamentos, dação em pagamento, como seria o imóvel citado por ti para integralizar o capital depois. Se eu tentasse fazer alguma coisa posterior em face de uma eventual fiscalização, pode ser caracterizado como uma ação criminosa? Sim, e é exatamente o que eles vão... Ou seja, eu posso tentar resolver um problema, posso criar um outro? Sim. É isso? A operação surgiu exatamente para que se faça essa medição se existiu ou não a doação e se eles pegarem documentos forjados, né, fatalmente terá lá a taxação dos 4%, mais a multa, mais juros, e pode ser encaminhado ofício ao Ministério Público Estadual para aferir se houve ali uma tentativa de fraude, né, nessa busca da isenção do ITCMD posterior, posterior a essa notificação. Né? A ação, a transação comercial, a entrada nas cotas sociais, não tem nada de irregular aí, não tem nada de criminoso. O problema é se a conduta das partes está fazendo com que o Estado, como ente público, deixe de receber algum tributo em face da transação. É isso? Sim. Ou seja, não tem nada de errado na transação, até aí ok, desde que o Estado não seja penalizado por uma conduta de omissão. De omissão. É isso. O que, até para que os contribuintes tenham uma chance de resolver isso, a notificação preliminar que tem vindo da Secretaria da Fazenda do Estado abre prazo? Abre prazo para que você ou junte os documentos para apresentar na segunda fase dessa operação. Aí não tem os documentos. Se não tiver o documento e a operação que foi ali tida é uma doação ou típica doação, porque não terá comprovação de aquisição. É isso que eu ia falar. A orientação que se tem faça a declaração do ITCMD e se antecipe. Como doação? Como doação, né? Então, ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou doação. Então, faça toda a declaração como doação das cotas. Então, se partimos do exemplo que iniciamos aqui, 50% das cotas da minha empresa ao Reginaldo. O Reginaldo vai fazer a declaração dessas cotas adquiridas por doação, se não tiver documento de transação, vai taxar ali o ITCMD, pague, você está fora de fiscalização da operação. Aí você me traz uma outra questão, eu sei que nós estamos tem 10 minutinhos só. Olha que situação, por isso que é bom consultar o advogado, hein? Aí tá bom, nós fizemos essa transação aqui, nós dois, eu entrei nas cotas sociais, tá certo? Fizemos ali um negocinho, mas para pagar por fora ali, certo? Aí eu estou te pagando por parcela. Aí chega uma situação dessa que nós temos que resolver. E que você e eu temos que, por olhar as contas, dizer, pô, é melhor a gente fazer esse negócio, o ITCMD como doação e tudo mais. Aí eu vou virar para você e vou dizer, pois é, pai. Então nós vamos ter que descontar, né? Porque eu tenho umas parcelas para frente para te pagar, e aí eu vou ter que abater, porque vamos pagar imposto. Tá certo? E aí você pode dizer, não, não, tá vendo não, nosso negócio é uma coisa e o que o Estado pegou é outra?
Se o pagamento citado estiver ocorrendo por conta bancária, transação, como manda o figurino, ok, não estará diante de uma doação. Mas mesmo você assim, está pagando pela aquisição dessas cotas. Tá. Se existir pagamento que não seja passível de demonstração para o fisco paulista, é melhor que se declare o ITCMD. Porque você não vai ter demonstração de efetiva compra das cotas sociais dessa empresa. Tá. Então faz a declaração do Pergunta ITCMD. simples que alguém deve estar pensando. Se eu estou pagando e eu tenho a comprovação para encaminhar a Receita do Estado, mesmo assim eu pagaria o ITCMD? Não. Não pagaria. Se tem o vínculo, o elo de ligação de compra e venda das cotas sociais, você pode demonstrar ao fisco que ocorreu uma transação comercial de compra e venda dessas cotas. Ok. Aí o fisco vai dizer, então tudo bem. Tudo bem, não. Até porque o fisco ele está ali, o estadual, para aferir se houve doação ou não. Então qualquer demonstração de pagamento exime, cai por terra e exime o pagamento ou declaração de TCMD. Tá? Então, para essa operação em que estão sendo fiscalizadas as doações, né? O fisco paulista está olhando estritamente para o lado da doação. Se houve transação de pagamento, ainda que o pacto seja verbal, eu consigo demonstrar que existiu pagamento por essas cotas. Então a gente fará uma declaração, né? A orientação é que se faça uma declaração somada a esses comprovantes de pagamento, eu vou ter ali compra e venda das cotas. Não tenho compra e venda das cotas. Faça a declaração de TCMD. O recebedor das cotas deve descontar do preço a pagar? Isso. Eu entendo que não, porque se aquele trato escrito ou verbal foi de se pagar 100 moedas por aquelas 50 cotas, deve-se cumprir esse pacto. As partes sabiam do risco. Sim. E aí, é algo que trazemos aqui hoje, né, de notícia que é totalmente inusitado. Nunca vivemos isso e, assim, é uma perspectiva de que essa operação avance, né, para fiscalizar a todos que fizeram a transação sem a demonstração de pagamento. Pode ser que não avance, mas já temos diversas empresas notificadas quanto ao tema, já temos auditores da própria Secretaria da Fazenda fazendo menção às orientações do passo a passo a seguir, mas são relações distintas. Então, Reginaldo tem que pagar 100% do que pactuou, seja escrito ou verbalmente, para a aquisição das cotas, e o imposto a ser pago de doação, caso ele não tenha essa forma de comprovação para a Secretaria da Fazenda, ele tem que suportar. Por quê? Quem paga o imposto não é a empresa, não é o fundo, não é o negócio? É o recebedor da doação. Ah, ok. Sempre será intimado o recebedor da doação. Então, nas cotas, no exemplo que demos... Eu entrei na sociedade, eu que pagaria. Você não demonstrou que adquiriu as cotas. Então, o recebedor da doação das cotas é o Reginaldo, é quem vai ser intimado pela Secretaria da Fazenda. Tem essa ligação da Secretaria da Fazenda com a Junta Comercial? Como é que está essa busca? Pelo que a gente estudou e a gente ouviu de alguns auditores falando, né, sobre o tema, a busca é da própria Junta Comercial. Então, onde eles começaram a fazer a varredura? Empresas de grupo familiar. Alterações entre a família. Foi despertando a atenção deles e aí eles passaram a partir daí fazer essa operação e essa fiscalização. Eu sendo o credor, o devedor do Estado, melhor dizendo, e o percentual de 4%, ele cai sobre o valor das cotas que eu adquiri de você ou cai sobre todo o valor das cotas da empresa? A princípio ele vai buscar o Reginaldo, pessoa física, por ser o recebedor daquelas cotas. E cai sobre que base? A autuação vai continuar sendo no CPF do Reginaldo. Ok. Em eventual execução, né, fiscal,
caso não haja o pagamento, né, terá inscrição na dívida ativa do CPF do Reginaldo, execução fiscal contra o Reginaldo, e lá na frente, se a Secretaria da Fazenda tiver a habilidade e a audácia de buscar penhora dessas cotas sociais, ele pode ir, mas vai estar esgotado antes disso, penhora de valores, penhora de outros bens, até ele chegar em eventual penhora dos direitos da cota social, o que não é muito usual, né? Tá. O que não é muito usual, mas antes disso vem toda essa avalanche de até aí a inscrição na dívida ativa do meu CPF. Do seu CPF. A empresa PJ não, a empresa estava normal. Não, porque... Até que se esgote tudo aquilo para o Estado receber, opa, agora vou ter que piorar as cotas. Até porque a doação, né, ela incide sobre aquele que recebeu a doação. Então, na ausência de materialização de compra e venda das cotas sociais, o beneficiário dessa doação, ao exemplo que estamos citando aqui, é o Reginaldo, pessoa física. Então, não envolve até aí a empresa, não envolve o sócio doador ou sócio remanescente, vamos dizer assim, que era o sócio mais antigo, vai recair totalmente sobre o sócio que entrou pela pseudo-doação. Tá. É o seguinte, estamos chegando no final para dizer para você o seguinte, no mundo de hoje, onde tudo está digitalizado, onde as inteligências artificiais estão aí, e o Estado, como ente público, vai buscar de todas as formas mecanismos para garantir a sua arrecadação e a ausência de algum tipo de conduta negativa, não adianta você querer fazer do jeitinho que você acha que você não vai pegar, porque uma hora pega. Sim. E é nesse caminho que citei que o Reginaldo deve pagar e não deve descontar do sócio remanescente, que era o sócio antigo, porque essa orientação jurídica tem que ser buscada na formalização da transação. Sim. Então, com ela, vão ter lá certidões de distribuições civil, trabalhista, federal, toda a orientação necessária, né, para que faça o negócio sem riscos, faça um negócio sabendo onde está pisando e quais os riscos remanescentes que ficarão para o futuro, né? Esse é inesperado? Sim, é inesperado. Temos históricos de cobrança de ITCMD com alterações de contrato social? Não temos. Eu advogo desde 2008. Reginaldo também está nessa luta aqui na defesa dos interesses dos empresários há muito mais tempo e nunca ouvimos falar disso. É algo inusitado. Quando conversamos sobre o tema, ele falou, eu preciso alertar de alguma forma os empresários. Então, é inusitado. Mas está aí, quem fez toda a lição de casa com instrumento particular, com a transação escrita paralela à alteração do contrato social, está tranquilo, porque ele nunca vai ter o risco de ser taxado pelo ITCMD. E é isso, sempre que for fazer a transação, tem que buscar, ainda mais os sindicalizados que tem aí, o Reginaldo, que é um professor para todos nós aqui, e defensor ferrenho da atividade de vocês. Em resumo é o seguinte, não é só o contador. Vai fazer essas coisas, é melhor consultar também o advogado. O jurídico, sempre o advogado. Fazer isso. Por mais que o contador tenha boa vontade, tenha bom conhecimento, mas o advogado cumpre um papel extraordinário, porque ele está no dia a dia, ele está acompanhando as decisões judiciais, a conduta do Estado, como é que ele está agindo em cima desta conduta ou daquela. Então é sempre bom você consultar um advogado antes de você fazer as coisas que podem lhe causar dano lá na frente. Você assistiu esse vídeo, disse, estou com um problema? Fala aqui com a gente no Sim Comércio que a gente vai lhe ajudar. Obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Gratidão. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Dr. William Moraes, advogado aqui do Sim Comércio. Obrigado. Forte abraço a todos. Um abraço.